Então, salve, salve, turma do sexto ano. Tudo beleza com vocês, gente? Aqui quem fala é o professor Rian Antunes e está começando aqui mais uma videoaula da gente, né? Mais um encontro da gente. Lembrando que hoje o nosso encontro é de história. E lembrando, né, galera, o professor está assim numa dinâmica um pouco diferente, o professor já explicou na aula de geografia, devido a um probleminha, né, no notebook do professor, mas o professor está tentando resolver isso. Então, vamos aqui, né, nesse improviso aqui, beleza? Primeiramente, vamos pegar a correção, né, que ficou sendo a página 262, a última atividade trabalhada, beleza? Que ficaram sendo aí na página, ficou sendo, na verdade, a página 262, beleza? Aonde falava o quê? A primeira questão falava um pouco sobre a cultura romana receber várias influências, né? Então, isso a gente sabe que é bastante notório, né, que Roma ela teve influência de vários povos, cada vez mais, né? Roma teve um bastante exército, né? Isso, um exército bastante qualificado e um império bastante gigantesco. Então ela acabava praticamente o quê? Alcançando sempre novos territórios, né? E com isso ela acabava adquirindo certos costumes, né? Ou seja, certas tradições desses povos conquistados, beleza? Então ela, por exemplo, ela adquiriu muito, por exemplo, muito da cultura egípcia, né, muito da cultura grega também, beleza? Tudo isso aí foram costumes e tradições que Roma aos poucos foram adquirindo, beleza? A segunda questão falava o seguinte, galera, a segunda questão, analise a religião e os cultos romanos, beleza? Então, por exemplo, a gente sabe que, falando um pouco como essa primeira questão, né, Roma ela adquiriu muitos costumes e tradições dos outros territórios, né? Ou seja, dos povos, das terras conquistadas e tudo mais. Assim também a gente responde a segunda questão, né? Analisa a religião e os cultos romanos. Então, Roma antigamente já tinha, por exemplo, adquirido, né? Por exemplo, uma cultura de, por exemplo, adorar vários deuses, né? Como os antigos gregos, né? Que cultuavam vários deuses, ou seja, eles eram politeístas, né? Assim que a gente chama. Então, eles acreditavam bastante nisso, ou seja, por exemplo, como Afrodite, a deusa do amor, né? Por exemplo, Apolo como deus do sol e tudo mais. Eles adquiriam simplesmente deuses a fenômenos da natureza. Logo depois, né, eles acabaram sendo influenciados cada vez mais, né? Ou seja, logo após a vinda de um certo Messias, né, chamado Jesus Cristo, então eles acabaram cada vez mais se influenciando, deixando o politeísmo de lado e adquirindo agora o monoteísmo, né? Ou seja, acreditando em apenas uma religião e que depois prevaleceu bastante foi o cristianismo. A terceira questão, né, falava um pouco sobre a análise dos seguintes legados, né, que era o direito romano, né, os romanos tiveram grande destaque, né, na construção, né, assim também como na elaboração de leis baseadas num conjunto de ética e moral, o que acabaram deixando de grande legado para a formação do direito penal civil adotado em muitos países, né, inclusive o Brasil. Então Roma ela praticamente trouxe aí essa herança cultural gigantesca, né? Isso, ou seja, alguns condutos de éticas, né, e condutos da moral e de ética, né, por exemplo, de leis e tudo mais, a gente sempre assemelha praticamente às condutas éticas e morais de Roma, beleza? Então vamos iniciar, né, uma nova videoaula de hoje aqui, a gente encerra essa correção, essa pequena discussão sobre a correção da última atividade trabalhada, né, que foi a página 262. Então a gente começa a falar um pouco, né, sobre o capítulo 14, como vocês podem estar vendo aí, que fica sendo a página 268, onde a gente começa a observar a organização política no continente africano. Então a gente vai começar a discutir aqui que o continente africano ele vai passar aí por várias fragmentações, né? Isso foi sempre um continente mirado pelos europeus, né? Enfim, para invasões e tudo mais, ok? Então, logo após, né? Ou seja, logo após a queda, né? Ou seja, logo após que começa a fragmentar, por exemplo, o Império Romano, o território africano ele começa praticamente a se organizar politicamente dentro do seu território. Então é isso que faz surgir, por exemplo, né, duas ramificações dentro do continente africano, né, que é a cristianização e a islamização, ok? Todos eles dentro do continente africano, né, para que as pessoas pudessem ali praticamente o quê? Escolher qual religião iria prevalecer. E a gente sabe muito bem que essas religiões até hoje são bastante presentes no continente africano, né, no território africano, ok? A gente começa a observar que no continente africano, né, ele foi
berço, né, de grandes civilizações. Então foi aqui que surgiu, por exemplo, as primeiras civilizações do Egito, ok? E isso é o que? O Egito está ali dentro do continente africano. Então o rio Nilo proporcionou cada vez mais, né, essas zonas praticamente férteis, né, que proporcionou ao surgimento das primeiras civilizações. Quando o professor fala das primeiras civilizações, das primeiras formas de cidade mesmo, das primeiras concentrações de pessoas. E isso a gente declara que foi no continente africano através, né, das grandes civilizações egípcias. O papel da mulher, né, que a gente deve destacar, né, dentro da organização política, né, do continente africano. O papel da mulher vai ser fundamental porque logo aqui, né, vai começar a surgir vários reinos africanos, né, como reinos sudaneses, como o reino de Gana, o reino de Mali, e é nesses reinos que vão começar a surgir, né, dentro do continente africano, e todos eles vão ter ali algumas pequenas oposições uns com os outros, né? Ou seja, um vai ser mais pro lado do mundo islâmico, né, da religião islâmica, assim como o outro também vai ser mais voltado para o cristianismo. E o papel da mulher, ela vem somar bastante devido à atuação desses vários reinos, porque a mulher, né, a que era no caso herdeira, né, herdeiro que é a que guardava na verdade dentro do seu ventre o próximo herdeiro, né, dos reinos, já que a gente tinha vários reinos, né, então ela tinha esse papel bastante interessante, ela tinha ali uma função principal, né, uma função bastante destacada, que era o quê? Engravidar, né, enfim, e formar um novo herdeiro com seu parceiro. Beleza, gente? Então a gente destaca o papel da mulher aí, né, de fundamental importância, ok? Então, gente, vai encerrando essa videoaula de hoje aqui. A gente continua na nossa próxima aula falando um pouco sobre a organização política do continente africano. Peguem aí o exercício que vai ser a página 270. Beleza, galera? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente!